Amém. Queridos, como eu disse, falamos hoje pela manhã um pouco, brevemente, a Páscoa, ela é uma festa cristã apenas por aquilo que ela aponta, aquilo que essa festa ela reflete, não necessariamente pela festa em si, porque a Páscoa ela não é uma festa cristã, a Páscoa ela é uma festa dos hebreus. E nós temos que ter uma clareza muito grande em nossa mente sobre isso. Por exemplo, como eu disse para os irmãos, hoje às 18 horas, em Israel, na verdade não apenas Israel, para todo judeu espalhado pela face da terra, encerrou a festa da Páscoa, que começou no dia 12 às 18 horas. O que eles comemoraram como Páscoa nada tem a ver com aquilo que nós nos lembramos. Porque aquilo que os hebreus receberam como a festa da Páscoa, e eles deveriam praticá-la como estatuto eterno, tinha a ver com o contexto dos hebreus. Mas, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez pela igreja, que é a junção de dois povos, hebreus e gentios, nós precisamos entender que nem tudo aquilo, na verdade quase nada daquilo que Deus mandou os hebreus guardarem, os gentios convertidos deveriam guardar. Basta ler o primeiro concílio que aconteceu na história da igreja em Atos capítulo 15, quando o pastor Tiago, juntamente com os demais apóstolos, eles tiveram de lidar com a realidade que Paulo e Barnabé trouxe, de que os gentios, eles estavam sendo convertidos pelo Senhor. E nessa conversão pelo Senhor, muitos judeus estavam querendo impor os seus ritos, os seus preceitos, as suas festas, para que os gentios também guardassem. Entretanto, naquele concílio foi tomada uma decisão. E naquela decisão, quanto aos gentios que estavam se convertendo, nunca foi dada uma orientação para que eles guardassem a Páscoa dos hebreus. Porque a Páscoa dos hebreus, ela surgiu em um contexto em que Deus, Ele estava preparando o povo para o cordeiro, o sacrifício principal, o sacrifício único e suficiente, aquele que veio para abolir os demais sacrifícios, que foi exatamente aquilo que aconteceu no Calvário. A própria palavra Pessa significa passagem. E quando essa palavra ela está no contexto do rito da Páscoa, ela vem ensinar e lembrar o povo de um livramento que Deus deu para o povo de Israel, antes deles saírem do Egito, da última praga, o último juízo de Deus sobre o Egito e o maior juízo que veio sobre eles, a morte dos primogênitos, também viria e passaria pelos israelitas. Mas Deus havia dado por intermédio de Moisés esse rito que eles deveriam praticar, e com o sangue daquele cordeiro que eles deveriam comer, eles deveriam passar nos umbrais das portas. Quando o Senhor, Ele passou pelo Egito à meia-noite, num tempo de escuridão, Deus passou pelo Egito. Quando Deus ele passa em juízo pelo Egito, e Ele passa onde os israelitas estavam, vê o sangue nos umbrais e passa por cima, dando livramento aos israelitas por causa do sangue do cordeiro. Então a celebração da Páscoa para o hebreu pouco tem a ver com a libertação do Egito, que eles tanto comemoram hoje. Na verdade, a Páscoa deveria lembrar o livramento do juízo de Deus, pelo sangue do Cordeiro. E isso foi didático. Foi didático para apontar para aquilo que eles deveriam observar quando viesse, de fato, o verdadeiro Cordeiro Pascal. E os irmãos vão se lembrar que em certo momento, quando Jesus estava passando, no período em que o povo de Israel, eles já estavam
já tinha na mente deles inculcado todo o rito da Páscoa que eles deveriam observar, o livramento de Deus, a passagem do juízo de Deus sobre eles. Eles foram libertos por causa do sangue do Cordeiro. A festa da Páscoa já estava na mente deles, e de repente João Batista, ele vê Jesus passando, e ele aponta e diz para os seus discípulos, e alguns se tornaram discípulos de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro Pascal de Deus, que tira o pecado de pessoas do mundo inteiro, de todas as gerações, de todos aqueles que creem. Então, meus irmãos, isso tudo está lá, essa festa está lá em Êxodo capítulo 12. Então, a Páscoa, ela deveria ser comemorada para relembrar, durante toda a festividade, essa passagem, esse livramento pelo sangue do Cordeiro. E, meus irmãos, celebrar a Páscoa como igreja tem muito mais a ver com uma lembrança de um sacrifício superior, de um sacrifício suficiente que nos aponta para o céu. É interessante isso, porque a perspectiva bíblica para a celebração da Páscoa pela igreja, não há nenhuma recomendação doutrinária dada às igrejas para que a igreja ela celebrasse o mesmo rito da Páscoa dos hebreus. Mas quando nós entendemos tudo aquilo que Deus ensinou, nós vamos perceber que enquanto o Senhor ele conduz o nosso olhar para aquilo que aconteceu na cruz, ao mesmo tempo o nosso olhar não pode ficar na cruz, o nosso olhar tem que estar para o alto. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. Então, celebrar a Páscoa, aquela última Páscoa com os seus discípulos, foi de fato um divisor de águas. Quando Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele traz todo o rito da Páscoa dos hebreus. Mas ali ele diz que aquele sangue seria o sangue da nova aliança, e ele diz que seria derramado, e não seria o sangue de animal, de um cordeiro, mas seria o sangue do Filho de Deus, o seu próprio sangue. Isaías já tinha dito: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado. Então, segundo Hebreus 9, 10, que nós lemos hoje, pelo menos 2 textos, diz que já não resta mais sacrifícios a serem feitos, pois o único e perfeito foi executado na cruz do Calvário em favor de todo aquele que crê. Agora, os efeitos, meus irmãos, os frutos dessa obra de Cristo têm trazido libertação de pecadores por todas as gerações e continuará atraindo para Cristo pecadores até a sua volta. Não pelo sangue de animais, e muito menos por ritos, mas pelo precioso sangue de Jesus. A providência de Deus na cruz de Cristo, é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, apesar de não estar projetado o tema, mas eu quero pensar sobre isso, a providência de Deus na cruz de Cristo. E nessa noite, queridos, eu quero pensar em um texto específico, em que a palavra de Deus revela um momento em que essa providência de Deus atrai para Cristo, atrai para Ele um pecador, e tem a ver com a história de todos nós. Entenda, o culto de hoje, nesse período, tem a ver com lembranças. Lembranças. Mas todas as vezes que nós nos lembramos, enquanto alguns estão sendo lembrados, outros estão sendo despertados. Para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler dos versículos 22 a 38. Apesar de você saber que o pastor está lendo a Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse na sua. Lucas capítulo 23, versículo 22 diz assim: Então pela terceira vez Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato,
eu não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, eu mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e vocês dirão às colinas: Cubram-nos. Porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Amém. Apesar da leitura de 15 versículos, eu quero ler novamente apenas um. E a mensagem estará fundamentada apenas neste versículo. Versículo 26. E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Meus irmãos, podemos tirar 2 lições principais desse texto, e 2 lições que eu creio que fortalecerão a nossa fé e nos aproximarão mais do Senhor. E eu creio que Deus trouxe nesta noite pessoas não convertidas. Porque a mensagem que o Senhor tem para a igreja nesta noite fala sobre o chamado de Deus a pecadores. Então, se você é alguém que tem buscado respostas, fique atento ao que Deus tem para falar ao seu coração. Mas a providência de Deus na cruz de Cristo, essa é a primeira lição, encontra os seus eleitos em circunstâncias inesperadas. A providência de Deus na cruz de Cristo encontra os seus eleitos em circunstâncias inesperadas. Meus irmãos, muitas ovelhas que são encontradas por Jesus sequer sabem que estão perdidas. Isso é muito interessante, porque nós temos aqui um sirineu, um homem originário da África, norte da África, uma cidade muito importante, hoje seria onde fica a Líbia. Este homem, ele provavelmente tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus na festa da Páscoa. Isso era muito comum. Isso era muito comum. Se os irmãos forem para Atos capítulo 2, vocês vão perceber que na festa de Pentecostes, muitos vieram de outros lugares e estavam ali em Jerusalém e ficaram por muito tempo por causa da festa do Pentecostes. Então, provavelmente, este homem, na festa da Páscoa, ele sai de seu lugar de origem e ele vai para Jerusalém para celebrar a Páscoa, porque provavelmente ele era um judeu nascido na África, em Cirene. Pastor, isso é possível? Sim. Havia um grupo muito forte de judeus ali naquela região de Cirene. Eu vou ler um texto para os irmãos, Atos capítulo 6, versículo 9, em que Estevão está sendo confrontado por alguns judeus. E diz assim: Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, da sinagoga de Cirene,
dos alexandrinos, ou seja, também norte da África, Alexandria, da sinagoga que havia em Alexandria, e dos da Cilícia e da província da Ásia, eles estavam se levantando e discutindo com Estevão. Então, provavelmente, esse Simão Cirineu, ele era um judeu que morava naquela região, e na Páscoa ele foi para Jerusalém. E Lucas registra que Simão, o Cirineu, ele vinha do campo. E alguns dizem assim que ele vinha do campo porque ele tinha uma terra lá. Eu não creio nisso. Eu creio que as evidências para isso elas são muito fracas. Muito provavelmente, ele sendo um estrangeiro, ele foi para o campo se apropriando de uma lei levítica que Deus deixou para o povo de Israel para abençoar viúvas, pobres e estrangeiros. Levítico 23, 22 diz: quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as extremidades do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixe essas espigas para os pobres e para os estrangeiros, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, provavelmente, esse Simão Cirineu, como ele era um estrangeiro, ele não morava ali, ele estava durante a festa ali, provavelmente ele estava com fome, provavelmente ele não tinha, assim, talvez, tantos recursos, porque as pessoas ficavam muito tempo nas festas, os recursos acabavam. Por isso que Atos 2, nós vemos a igreja vendendo as coisas e repartindo entre eles. Por quê? Porque muitos ficaram ali no Pentecostes depois que o Espírito Santo produziu aquilo. As pessoas não queriam ir embora. As pessoas não indo embora, acabam os recursos. O que os crentes fazem? Começam a repartir, dividir e vender as coisas. Isso não é um mandamento. Isso tem a ver com o que aconteceu. Então, provavelmente, esse homem estava desfrutando disso e ele volta do campo. Esse episódio, ele acontece mais ou menos, essa ida para o campo para colher, por exemplo, aquilo que ficou, aconteceu com Ruth. Ruth encontrou Boaz exatamente nesse momento. Ela foi no campo pegar o resto. Não o resto, mas a colheita, parte da colheita que foi deixada. Os discípulos de Jesus fizeram isso. Vocês se lembram? Que eles foram para o campo e eles começaram a colher espigas de milho, e até os fariseus questionaram porque eles não lavavam as mãos, comiam sem lavar as mãos. Então, provavelmente, ao voltar do campo, queridos, esse Cirineu, ele viu Jerusalém agitada. Algo está acontecendo com um evento, e o evento da crucificação chamava a atenção de todos, porque era um evento muito cruel, muito cruel. E é interessante porque ele, provavelmente por curiosidade, ele se aproxima daquilo que está acontecendo. E Lucas relata que os soldados que conduziam Jesus e conduziam os outros dois condenados agarraram o Cirineu. Agarraram Simão Cirineu. E obrigaram, eles tinham o direito de fazer isso, obrigaram Simão Cirineu a levar a cruz que Jesus estava carregando até o Gólgota. É interessante porque alguns acreditam que nós estamos falando aqui apenas daquela trave. Aquela trave que os condenados eles tinham que carregar, mas há pouca evidência histórica, apesar do filme Paixão de Cristo. O que se comprova é que, de fato, todo condenado, isso era lei romana, todo condenado ele deveria carregar a sua cruz até o lugar de crucificação. É interessante porque, irmãos, quando nós pensamos em Jesus, humanamente falando, não é de se admirar que ele não tenha conseguido levar a cruz por todo o percurso. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, apesar de ser Deus, ele era homem, 100% homem. Ele veio nascido de mulher para se assemelhar com os descendentes de Adão, senão ele não poderia resgatar aqueles que estão condenados no primeiro Adão. Então ele vem em sua humanidade, e Jesus aqui, ele já passou por muitas coisas, e eu destaquei aqui algumas experiências de Jesus. Ele, por exemplo, experimentou a traição de Judas, exatamente no momento de comunhão da Páscoa. Ele enfrentou as agonias do Getsêmani, a deserção de seus discípulos, a tortura de um julgamento totalmente hipócrita no Sinédrio. Ele experimentou a zombaria e a agressão no palácio de Caifás. Ele experimentou a negação de Pedro naquela fogueira.
Ele experimentou o julgamento perante Pilatos, a zombaria de Herodes, os terríveis açoites que eram quase mortais, o pronunciamento da pena de morte diante do clamor da multidão de seu próprio povo: crucifica este e solte o condenado Barrabás. E ele experimentou as maldades por parte dos soldados pretorianos, quando os soldados com caniço batiam em sua cabeça. E muito provavelmente, com tudo isso, devido aos muitos açoites, Jesus ele não teve forças para dar mais um passo carregando aquele peso. E nesse momento, a providência de Deus, não os legionários romanos, eles agarram Simão, o sirineu, que estava ali, um estrangeiro, que estava vendo aquele cenário, e os soldados obrigam Sirineu, ou Simão Sirineu, a carregar a cruz. Agora pare um pouco para pensar. Você pode imaginar essa experiência repentina, inesperada para Simeão? Eu consigo imaginar os temores que surgiram no coração daquele homem quando os soldados o agarraram. Dá para imaginar os pensamentos e as indagações. O que vai acontecer agora? A cruz está sobre mim. Toda a pressão do momento, meus irmãos, ele não é mais um espectador. Simeão, ele agora está inserido no evento, ele está em evidência. Mas ele agora, preste atenção como Deus age, ele está plenamente atento a cada detalhe dos próximos acontecimentos. E é interessante porque até mesmo, meus irmãos, em seu momento de dor e agonia, Jesus Cristo, ele está atraindo pecadores para ele. É impressionante. Simão, a partir de agora, ele passa a ver e ouvir tudo o que se segue na crucificação. Quando no versículo 35 diz que o povo estava ali e observava tudo, Simeão ainda mais, porque agora ele está carregando a cruz. Simão. Eu tenho falado de Simeão, né? Simão, ele ouve as mulheres batendo no peito e lamentando. Agora você consegue entender por que Jesus consegue olhar para as mulheres e falar: ele não está com o peso da cruz. A cruz está com Simão. E Simão está observando todos os detalhes e ele vê as mulheres batendo no peito, lamentando e chorando. E Jesus olha para elas e Jesus fala assim: não chorem por mim, chorem por vocês. Simão está ouvindo todas as falas de Jesus. Simão, ele vê os cravos. Simão, ele vê os pregos. Simão, ele vê o sangue sendo derramado. Simão está atento ao que as autoridades e os soldados estão fazendo. Eles estão zombando. Eles estão falando: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo escolhido. No versículo 35, Simão está vendo e ouvindo todas essas coisas. Ele viu os soldados, após Jesus dizer que tinha sede, os soldados pegando uma esponja, molhando no vinagre e colocando na boca de Jesus. Ele vê tudo isso durante a crucificação e ele ouve os soldados dizendo: se você é rei dos judeus, salve você mesmo. Versículos 36 e 37. Mas ele também ouviu Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Querido, certo comentarista diz que Jesus ele foi escarnecido como profeta. Jesus ele foi escarnecido como Salvador e como Rei. De repente, Simão ele percebe que tudo fica escuro a partir do meio-dia. E Simão sabe que alguma coisa está acontecendo de diferente. E do meio-dia às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que naquele momento, no Gólgota, naquela região, havia trevas. É interessante quando nós pensamos nisso, porque no nascimento de Jesus, à meia-noite, a luz brilhou. Na morte de Cristo, ao meio-dia, a luz se foi. Nós estamos falando do Cordeiro Pascal.
A penúltima praga, antes da celebração da Páscoa, foi uma praga de escuridão e trevas por 3 dias. Na crucificação de Cristo, por 3 horas, trevas sobre a terra. Trevas sobre aquele lugar. O Cordeiro de Deus está na cruz. E Simão, meus irmãos, ele ouve o grito de Jesus nesse momento, porque foi um grito, nesse momento de escuridão, Jesus, ele lança um grito da cruz, e ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. As pessoas não entenderam, e alguns começaram a dizer, ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem, e Elias o livra. Mas Simão, ele provavelmente está atento a tudo aquilo, e logo depois desse grito, Jesus, ele diz, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. William Hendrickson diz que essa escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado, a sua ira consumindo o coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse ter e sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terrível, porque o Deus Santo, Pai Santo, ele não podia estar próximo do Filho nesse momento, porque sobre ele recaía o pecado de todos nós, e a ira de Deus estava sobre ele, para que a justiça de Cristo fosse imputada a todo aquele que crê. Mas, meus irmãos, Simão, ele não está assistindo o filme da Paixão de Cristo. Simão, ele está vendo. Simão, ele está ouvindo. Mas será que todos que viram e ouviram, eles foram salvos? Certamente que não. Qual a certeza que nós temos, então, que este homem, ele foi alcançado pela graça de Deus? Qual a certeza que nós temos que a providência de Deus o atraiu para a cruz de Cristo? Nós temos que olhar para os frutos. Então, eis a nossa próxima lição. A providência de Deus, na cruz de Cristo, produz frutos pelo testemunho da cruz. Versículo 26. Abra novamente. Calma aí que o ventilador, ele levou as páginas da minha Bíblia lá para outro lugar. Então, deixa eu voltar aqui para estar com os irmãos. Versículo 26 diz assim. E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que ele levasse após Jesus. Meus irmãos, se não fosse por esse momento, Simão provavelmente ele não estaria prestando atenção em cada detalhe da cruz de Cristo. Quando nós olhamos o primeiro evangelho a ser escrito pelo evangelista Marcos, logo após o martírio de Pedro, logo após o martírio de Paulo, Marcos, que foi discípulo de Pedro, ele faz um registro esclarecedor para nós neste momento. O versículo 26, de acordo com Marcos, diz assim: E obrigaram a Simão Cirineu, eu estou tendo dificuldade de falar Simão Cirineu, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Uau! Bem, se Marcos está escrevendo o seu evangelho para um público específico, e muitos acreditam que era para a igreja em Roma, primeiro evangelho a ser escrito, para ele fazer menção desse episódio e falar, ele é pai de Alexandre de Rufo, porque muito provavelmente Alexandre e Rufo, eles eram conhecidos da igreja em Roma. E é interessante porque quando nós vemos Paulo chegando em Roma, já havia uma igreja ali. E muitos dizem, a igreja católica diz que foi Pedro que fundou a igreja em Roma.
Nós sabemos que Pedro esteve lá, que Pedro ele foi morto lá, assim como Paulo. Mas o que a história ela mostra que provavelmente a igreja em Roma ela não foi fundada por nenhum apóstolo, mas por irmãos que se converteram no Pentecostes, em Atos capítulo 2. E quando eles voltaram para Roma, ali nasce uma comunidade, nasce a igreja de Roma. Porque no Pentecostes, naquele momento ali, é que o Espírito Santo, ele como um sopro impetuoso, ele alcança aquelas pessoas e eles começam a falar línguas não estranhas, mas idiomáticas. Havia ali romanos. É só ler o livro de Atos, capítulo 2. Então, meus irmãos, quando João Marcos, que era primo de Barnabé, os dois missionários, junto com Paulo, ele escreveu o evangelho por volta de 65 a 70 depois de Cristo, aos crentes de Roma, não faria sentido Marcos registrar que esse Simão era pai de Alexandre e Rufo, se aqueles que estariam lendo o evangelho não conhecessem Alexandre e Rufo. Mas a verdade, meus irmãos, é que a comunidade conhecia, inclusive Paulo, foi muito próximo dessa família. Paulo escreve à comunidade em Roma. E no capítulo 16, versículo 13 de Romanos, Paulo diz: saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que foi mãe igualmente para mim. Não faz menção de Alexandre, não necessariamente precisa fazer. Mas quando Marcos ele registra pai de Alexandre e Rufo, esse Alexandre e Rufo eram conhecidos da comunidade e eles foram lembrados. O pai deles, esse episódio que eu estou narrando, esse Simão Cirineu, é pai dos dois irmãos aí da igreja. E, meus irmãos, a forma afetuosa que Paulo ele usa para fazer menção à mãe de Rufo, escrevendo aos Romanos, mostra que a esposa de Simão, que também foi uma mãe para mim, como disse Paulo, essa família, ela não apenas era uma família envolvida na igreja, mas envolvida no ministério apostólico de Paulo, o homem que foi o maior apóstolo da igreja. E é interessante porque quando Paulo escreveu, eu imagino, irmãos, quando Paulo escreveu, saudai Rufo eleito no Senhor, Paulo conhecia onde essa história de redenção havia começado nesta família. O homem que no caminho para o Calvário foi agarrado de forma inesperada, não pelos soldados, mas agarrado pela graça. Ele marcou o seu lar com o seu testemunho da cruz de Cristo, e isso foi uma bênção para a igreja, porque não apenas alcançou a sua família, mas a sua família foi usada para abençoar Paulo. E por meio de Paulo, nós somos abençoados. A providência de Deus, irmãos, na cruz de Cristo, encontra seus eleitos em circunstâncias inesperadas e produz frutos pelo testemunho da cruz de Cristo. Eu gostaria de agora dedicar esse tempo para aplicarmos essas verdades. Meus queridos irmãos, meus irmãos que foram alcançados pela graça de forma surpreendente, outros de forma inesperada, mas sempre de forma misericordiosa. Na verdade, nós não conseguimos entender com clareza essa condução da graça de Deus ao atrair pecadores para si. Quando alguém encontra Jesus, na verdade bíblica, ele não encontrou Jesus, ele foi encontrado por Cristo. Porque as ovelhas perdidas, encontradas por Cristo, elas não sabem que estão perdidas até serem encontradas. Nós não conseguimos, muitas vezes, entender a forma como Deus conduz os acontecimentos para atrair pecadores para Ele. Não tem um dia marcado. A gente sabe do dia depois que acontece, não é verdade? Mas não tem um dia marcado. Quando eu fui atraído pela cruz de Cristo, quando que eu iria imaginar que eu iria num culto que eu nem havia planejado de ir,
E na introdução do culto, quando 4 homens estão cantando Tu és fiel, Senhor, em uma igrejinha que estava distante do lugar em que eu morava. E ao cantar Tu és fiel, Senhor, ali Deus me constrangeu de tal forma que eu não lembro de mais nada do culto. Só lembro que eu chorei, chorei, chorei. E é muito interessante a forma como Deus faz. Vocês se lembram que certa vez foi um missionário na PIB, naquela nossa amada igreja, em que eu e a Tânia nós convidamos, pastor Flávio, ele era missionário entre os muçulmanos, entre os árabes, ali no sul. E nós chamamos ele após o culto, nós fomos em casa, nós estávamos comendo uma pizza. E de repente ele perguntou, Glauber, como é que você teve a experiência com Cristo? E eu contei. E ele falou, para aí. Para aí. Você se lembra quando foi? Falei, me lembro. Foi no final do ano, dezembro de tal ano. Ele falou, era um conjunto de 4 homens e tinha um jovem. Esse jovem era eu. Eu fazia parte daquele conjunto que cantava Tu és fiel, Senhor, na introdução do culto. Não tem dia marcado. Não tem um evento programado. Não há uma circunstância apropriada para que possamos criar. Hoje vai ser o dia da minha conversão. Não há um coração especial que mereça, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, Simão, ele não imaginava que ao voltar do campo, ele seria agarrado pelo braço, pelas autoridades romanas, para ser encontrado por Deus em sua graça. Na verdade, como eu disse, ele nem imaginava que estava perdido em relação a Deus. E ele se deparou com a realidade de que ele precisava de um Salvador. Ele se deparou com a providência de Deus na cruz de Cristo. Talvez a sua vinda aqui, meu querido, ela também tenha sido assim. Você nem imaginava que ouviria o que você está ouvindo. Que Jesus, ele vem encontrar pessoas como eu e você, perdidos, que nem sabem que estão. Você precisa de um Salvador. Pois há uma realidade que repousa sobre você, talvez você é culpado do sangue de Cristo. Você é culpado diante de Deus. E só há um que pode te livrar da culpa, Cristo. Porque Ele levou sobre si a ira de Deus para libertar da ira vindoura todo aquele que crê. Mas você talvez nem tenha imaginado que hoje seria a noite em que você seria atraído pela graça de Deus. Talvez você nem imaginou que hoje seria a noite em que você receberia o perdão de Deus. Você nem imaginava que eu veria que Jesus padeceu, sofreu para salvar pecadores como eu e como você. Você não planejou se tornar cristão. Mas Deus planejava chamá-lo para Ele. Então não despreze hoje. Não despreze hoje o chamado da graça de Deus sobre a sua vida. Eu creio que é possível até resistir por um tempo, mas se você é do Senhor, a graça, ela é irresistível. Você não conseguirá resistir para sempre, mas talvez você experimente coisas que não deveria experimentar. Então, se você está ouvindo Deus te chamando hoje para Ele, venha para Ele. Agora eu quero falar com os meus irmãos. Os meus irmãos que foram chamados por Deus, que experimentaram o chamado da graça, que se renderam a Jesus Cristo. Meus irmãos, as experiências com a providência de Deus, elas são diversas, elas são inúmeras. As manifestações da graça de Deus, elas são diferentes. Mas há uma verdade para todos nós que fomos chamados por Deus em Cristo Jesus, experimentamos o amor de Deus e o alívio do peso da culpa. Todos nós. E talvez você, sendo instrumento das mãos de Deus, pelo seu testemunho da cruz de Cristo, por causa do seu testemunho, alguns
dos seus se converteram. Talvez por meio do seu testemunho da cruz de Cristo, outros ainda serão chamados. Mas eu quero fazer uma pausa aqui. Timóteo, ele fez um excelente trabalho na igreja de Éfeso. Aquilo que Paulo orientou Timóteo a fazer, ele fez. Ele formou presbíteros piedosos que pregavam a palavra a tempo e fora de tempo. Quando nós chegamos em 90, quase 100 depois de Cristo, a igreja ela enfrentou um dos momentos mais difíceis de perseguição. E nós temos a carta que foi enviada pelo Senhor à igreja de Éfeso, a igreja em que Timóteo foi pastor, a igreja em que Paulo deixou Timóteo, e aquela igreja foi encontrada como zelosa pelas Escrituras, uma igreja que ouvia aqueles que se chamavam apóstolos e não eram. Essa igreja era uma igreja que ela cuidava da doutrina e ela não se rendia a qualquer ensino, ela era zelosa pelas Escrituras, mas ela havia abandonado o primeiro amor. É possível ser zeloso pelas Escrituras e estar apagado no primeiro amor. Talvez o seu testemunho da cruz de Cristo não esteja impactando sua família, não esteja impactando seus filhos, não esteja impactando seus conhecidos, porque o seu amor por Jesus não bate mais no seu peito como batia antes. E se o seu amor por Cristo, ele não bate mais como foi no início, o testemunho da cruz será apagado. Spurgeon dizia, os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Sabe por quê? Porque emoção não converte ninguém. Até faz a pessoa mudar de direção, mas não a mantém. O primeiro amor, meus irmãos, não é um sentimento qualquer. O primeiro amor não é uma emoção apenas. O primeiro amor por Cristo, ele não se vai, como muitos crentes de longas datas, eles dizem. O amor por Cristo, ele não se perde. O amor por Cristo, ele amadurece. Mas ele não se vai. É o amor de Cristo que me mantém na liderança desta igreja, porque se não fosse pelo meu amor por Cristo, eu não apacentaria as ovelhas dele. Pedro, tu me amas? Sim, então prova o seu amor por mim, cuidando das minhas ovelhas. É o meu amor por Cristo que me faz viver para Ele. Então, se você estiver frio em seu amor por Jesus, o seu testemunho da cruz estará maculado. Não haverá impacto no seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes. Pouco eles verão. Então, eu preciso fazer pelo menos 2 perguntas para você. Na verdade, 3. Seu primeiro amor por Jesus esfriou? Se esfriou, o seu amor para a igreja esfriará. O seu amor por Cristo esfriou, o seu testemunho também será afetado. Pastor, o que eu faço? Você se lembra de onde você caiu? Se você se lembra de onde você caiu, se arrependa e volte às primeiras obras. Volte. Volte para Cristo. Volte arrependido, humilhado, prostrado. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso Deus, e quando nós olhamos para aquilo que Ele fez por nós na cruz de Cristo, nós devemos nos lembrar daquilo que Davi, ele escreveu no Salmo 103, verso 10. O Senhor nosso Deus, Ele não nos trata, Ele diz assim, louvado seja Deus, que não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Ele não age assim. Eu me lembro, e eu quero terminar esse sermão trazendo à memória para os irmãos aquilo que eu disse no início.
como que nós devemos olhar para a cruz, mas o nosso olhar não deve permanecer lá. Quando os discípulos, eles fugiram, ninguém ficou. Logo depois que Jesus foi preso ali no Getsêmani, os discípulos, eles tiveram muitos temores. Eles tinham, por exemplo, medo de serem reconhecidos pelos romanos ou pelos líderes judeus, e serem também presos e mortos. Então, eles tinham medo. E quando Jesus morreu, a esperança de muitos também morreu, porque eles se esqueceram daquilo que Jesus havia dito sobre a ressurreição. Na verdade, eles não se esqueceram, eles não conseguiram crer. Veja os discípulos no caminho para Emaús. Perderam a esperança. E Jesus, logo após caminhar com eles no caminho para Emaús, Jesus se revela a eles, e depois Jesus vai para um lugar onde os discípulos estavam reunidos, e a porta estava trancada. Eles estavam com medo, não apenas medo das autoridades, mas, meus irmãos, eu creio que havia um misto de sentimentos, o desejo de ver Cristo novamente, mas ao mesmo tempo a tristeza por terem abandonado o Senhor. E quando Jesus ele entra, ele passa pela porta. Jesus ele não para. E Jesus ele não olha para eles com aquele olhar de juízo assim. E agora? Vamos acertar as contas. Jesus entra e diz: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Ele não é pego de surpresa. Ele ama pecadores. Pecadores arrependidos. Ele ama. E apesar de nós, Ele continua nos chamando para Ele. E é interessante porque esse Pai amoroso que em Cristo manifesta o seu amor para conosco, Ele está com os discípulos, Ele aparece muitas vezes aos seus discípulos para dar prova de sua ressurreição. Enquanto Ele está conversando com os seus discípulos, de repente Ele é elevado aos céus e Ele sobe. E os discípulos começam a olhar, e Jesus Ele sobe, e Jesus Ele desaparece nas nuvens. De repente 2 anjos, eles estão ao lado dos discípulos, e eles dizem assim: varões galileus, esse mesmo Cristo que vocês viram subir, da mesma forma como Ele subiu, seus olhos verão Ele descer. É nesse sentido que eu digo que para os salvos, o olhar não está mais na cruz, apenas. O olhar está para o alto, aguardando aquele que descerá. Porque Ele não está mais na cruz. Como eu disse pela manhã, Ele não é mais o cordeiro sofredor. Ele é, porque Ele padeceu, mas Ele é o leão. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está glorificado em majestade, e nós o veremos em majestade. Eu não sei se ontem vocês viram como estava uma tarde bonita, pelo menos para a região aqui. Estava um céu meio avermelhado, vocês viram? Alguém tirou foto? Essas coisas não aparecem, né, na foto. E eu saí no quintal assim, e a Tânia perguntou: olha só que céu bonito. Eu falei: olha, bonito, imagine quando o Senhor aparecer. Porque eu olho para a cruz e eu me lembro do que foi feito, mas o meu olhar não parou lá. O meu olhar agora está para o alto. Porque eu, junto com os meus irmãos galileus, eu também ouvi: esse homem que você viu subir, ele vai descer. Da mesma forma que subiu. Então, onde está o meu olhar? O meu olhar está para o alto. Busquem as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto, onde a nossa vida está oculta em Cristo Jesus, disse Paulo à igreja. Então, meus irmãos, a providência de Deus na cruz de Cristo não deixa nossos olhos mais na cruz. A cruz está vazia.
O túmulo, ele foi aberto pelo poder de Deus. E o nosso Cristo ressurreto e glorificado. A grande pergunta é: como está o seu amor? Para que o testemunho da cruz esteja latejando, pulsando em meu e no seu coração. Ele voltará. Ele voltará e nós reinaremos com Ele para sempre. Mas você tem aguardado esse dia? Talvez haja uma pessoa aqui nesta noite que não tenha noção do amor de Deus pela sua vida, em te atrair até este lugar e fazer você ouvir mais uma vez a mensagem de salvação. Talvez você seja um membro desta igreja, mas ainda condenado em seus pecados. Talvez você seja um membro de uma outra igreja. Talvez você seja um frequentador de igrejas, mas Deus te chama para Ele. Isso tem a ver com uma mudança de vida, verdadeira vida, que te levará a viver para Jesus Cristo. Te levará a viver para Jesus Cristo. Eu convido a igreja nesse momento a orar por este. Eu convido a igreja nesse momento a orar por esta vida. Eu convido os irmãos a orarem por este pecador que ainda não foi alcançado, que está aqui. Eu convido a igreja a orar, repreendendo toda e qualquer forma de ação demoníaca, que sempre tenta roubar dos corações a palavra pregada. E que nessa noite o poder da cruz de Cristo e de sua ressurreição possa trazer mortos à vida. Vamos orar como igreja. Vamos clamar ao Senhor. Pai, Senhor Deus, a Tua palavra, ela nos ensina que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele continua sendo aquele pastor que sai em busca das ovelhas perdidas. E talvez haja, Senhor Deus, aqui nesta noite, uma ou duas ou três, eu não sei. Mas talvez haja, Senhor Deus, esta ovelha perdida, esta dracma perdida. Talvez haja, Senhor Deus, esse filho pródigo, ou irmão do filho pródigo, que é religioso. Mas que nesta noite, ó Deus, o poder manifestado na crucificação do nosso Senhor e na sua ressurreição possa vivificar mortos, porque o Senhor é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Senhor Deus, convença esse coração, atraia esse coração para o Senhor, quebrante esse coração e dê a essa pessoa a vida que só em Cristo nós podemos ter. Mas também eu quero nesse momento colocar a vida dos meus amados irmãos. Quantos de nós muitas vezes, ó Deus, assim como Pedro, voltamos a pescar? Nós olhamos para as nossas traições em relação ao Senhor, a nossa fidelidade, que muitas vezes ela é falha, e nós desanimamos, e nós nos esquecemos e voltamos a pescar. Deixamos para trás o nosso chamado inicial, a chama que queimava em nosso peito, por Cristo, pelo Senhor, pela mensagem da cruz. Mas o Senhor sempre vem ao nosso encontro, e o Senhor nos chama com amor eterno. Senhor, eu quero pedir que nesta noite o Senhor desperte os corações daqueles meus irmãos, que, ó Deus, esfriaram no primeiro amor. Porque, ó Deus, nós cremos que em breve o Senhor voltará. Porque o Senhor que foi morto, que foi, ó Deus, crucificado, o Senhor que sofreu, padeceu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, nós cremos que o Senhor voltará e o Senhor reinará para sempre. E nós reinaremos conosco, com o Senhor. Mas, ó Deus,
que o Senhor produza isso em nossas mentes e fortaleça a fé dos meus irmãos. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor.